Boa noite a todos mais uma vez. É uma responsabilidade muito grande estar à frente desse quadro, né? De Jesus, junto a nós. E agradecemos a espiritualidade da casa, aos diretores espirituais e pedimos a proteção aos mentores para que nós possamos aqui trazer alguma coisinha sobre o estudo. Primeiro que a responsabilidade maior também é nossa diante do livro que finda hoje, né? Ou seja, o estudo do livro, né? Daqui da casa. E nós vamos falar de um assunto que ele vai abranger praticamente tudo aquilo que foi narrado no livro, né? Das lições. E ele vai trazer para nós sobre o ante o infinito. Mas quando ele fala o ante o infinito, ele já falou aqui de várias introduções e títulos para nós de grande importância, né? Então, qual o objetivo sempre de Emmanuel para nós, ou de Emmanuel para nós, diante dos seus livros que Chico escreveu para nós? É trazer com objetividade a ajuda que tanto precisamos para caminhar. Como a própria música nos diz, reencarnação, né? Nós vamos recomeçar tantas vezes quanto forem necessárias para o nosso progresso, mas não deixando e nem parando em momento algum, porque o espírito não para, né? O espírito, ele não retroage. Ele pode até parar por algum tempo, mas depois ele continua a caminhar. Então, Emmanuel vai trazer para nós nessa lição sobre a questão ante o infinito. E nós sabemos que nós, espírito, somos seres imortais, né? E que teremos quantas oportunidades forem necessárias para o nosso progresso. Então, Emmanuel começa assim: a amadurecida compreensão na maioridade mental percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. A amadurecida a compreensão. Quando nós, hoje, espírita que somos, porque podemos dizer que somos espírita, nós que acreditamos na imortalidade da alma, na reencarnação, né? E que nós, apenas o corpo físico morre ou desencarna, né? Então, quando nós já temos essa certeza e essa maturidade junto a nós nos tornamos, diante de tantas oportunidades que tivemos, muito pequeninos sobre o aprendizado de tudo aquilo que se refere ao Espiritismo e também à lei de Jesus. Nós vamos lembrar de nós quantas pessoas que chegam hoje com 65 como eu, outra com 70 e diz assim: meu Deus, se eu pudesse, se eu soubesse, eu tinha entrado muito mais cedo. Eu entrei há 38 anos atrás. Mas quanto tempo nós perdemos? E nesses 38 anos, quanto tempo foram perdidos por ainda não ter certeza daquilo que nós lutávamos querendo diante da melhoria e diante da palavra de Jesus? Por quê? Porque nós tínhamos certeza que as coisas deveriam acontecer não só pelo nosso merecimento, mas da forma que eu escolhesse. É claro que todos nós temos o livre-arbítrio como espírito, é claro que todo mundo tem as suas escolhas, mas não quer dizer que aquela escolha seja certa. Não quer dizer que aquela escolha seja uma prova, seja uma expiação. Não, às vezes eu vou buscar aquela escolha por eu mesma. Como diz lá no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, quando ele fala da prova voluntária. É aquele que vai buscar o sofrimento, ou seja lá o que for, ele mesmo vai buscar, não que esteja no caminho dele. E quando nós nos tornamos com maior idade e com entendimento, nós falamos: meu Deus, por que eu fiz isso tudo? Quantas oportunidades eu já tive na vida para mudar e até hoje eu não mudei, mesmo sendo espírita. Como é difícil a nossa mudança
Porque a gente exige muito do outro, mas quando refere a nós, né? A gente nunca tem defeito. E uma outra coisa que é importantíssima para nós adoramos apontar o dedo como erro para o outro, mas esquecemos de nós que muitos dedos estão voltados a nós. E que nenhum erro acontece sem a participação do outro. Eu não posso errar sozinho, posso? Se eu não tiver ninguém sendo encarnado ou desencarnado que faça conivência comigo, eu não erro sozinho. E eu não erro porque o outro me levou ao erro. Não, eu erro porque eu tenho afinidade com aquela situação e eu quero aquilo que eu estou buscando. Então, quando ele diz aqui para nós sobre a compreensão e sobre a maioridade mental, ele quer dizer o seguinte, né? A amadurecida compreensão na maioridade. Quer dizer, a gente vai começar a entender um pouquinho quando nós já estamos quase prontos a desencarnar. E feliz de nós quando entendemos um pouquinho. E é por isso que somos e temos a certeza que seremos sempre aprendizes. Por quê? Porque na realidade nós estamos começando a engatinhar diante de tudo aquilo que é demonstrado, trazido para nós como conhecimento e como a prática junto a nós. Porque às vezes eu conheço tudo que está aqui, mas na hora da prática eu fico reprovado. E aí ele continua, né? Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações subatômico, porque era dado para nós no planeta Terra, o planeta de provas e expiações, em que a partícula chamada átomo era a menor partícula do universo. E hoje, diante da química, dos conhecimentos, mesmo ela sendo uma minúscula partícula, o átomo não é mais a pequena partícula. Existem partículas menores que surgiram depois do átomo. Olha só, gente. Olha a reprodução. Olha a construção de Deus, que já existia aquilo, mas o homem não era capaz de descobrir aquilo. E com o avanço do aprendizado e da tecnologia, o homem foi entendendo. Por quê? Porque antes éramos primitivos, fomos nós reencarnando bilhões de anos para poder chegar aonde estamos e ainda somos considerados espíritos imperfeitos em evolução. E aí, no século XXI que estamos, todos dizem que tem o planeta da regeneração, onde nós estaremos nesse planeta, já fazemos parte, mas não somos regenerados. E tem espírito imperfeito, que nem Divaldo nem Chico falava isso, mas tem espírito no nosso meio espírita que diz que já é um espírito regenerado. E não existe aqui junto a nós. Porque espírito regenerado é aquele espírito que está liberto dos vícios, que está liberto das paixões. E nós ainda somos presos a tudo isso. Estamos presos constantemente a todas essas situações. Fazemos parte dele porque hoje o mundo recebeu esse nome, mas ainda não somos. Como espírito de provas e expiações, quantos inferiores existem junto a nós aqui e não são espíritos ainda imperfeitos das provas e expiações? Mas estão no mundo de provas e expiações, até mesmo como progresso, caminhando para chegar a uma evolução, como todos nós.
Bem, observa-se que o planeta, grande e sublime pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Por mais que o nosso planeta seja grande de habitantes, né? Milhões de habitantes, bilhões, mas ele para Deus ainda é muito pequenino diante de toda a construção do universo com os outros planetas existentes, né? Bem, cercado por de sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino, da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Para o coração, alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. Temos um ditado, né, velho popular, que diz: a esperança é a última que morre. Mas ele fala aqui da importância da fé. E também Emmanuel diz para nós que nós estamos num grão. Olha quanto espíritos existentes encarnados estão no nosso planeta. E Emmanuel diz que nós ainda estamos como se fossem cercados por um grão, mergulhados num grão. E ele diz para nós que quando nós temos fé, nós não precisamos ficar preocupados com a incomensurável situação existente no universo. Nós sabemos que tudo que ocorre no universo é com a permissão de Deus. Catástrofe, foi Deus que criou? Não, mas foi permitido. Maldades, destruição, guerras, Deus só constrói amor. Mas o homem, pela sua ignorância, precisa dessas situações até mesmo como aprendizado. E quando aprende? Porque às vezes o homem não para de sofrer, o homem não para de falar, o homem não para de praticar, mas não aprende. Porque o conhecimento, gente, eu conheço uma situação, eu entendo aquilo, mas não quer dizer que eu aprendi aquilo. O aprendizado é aquilo que me leva à libertação. Todo aprendizado. E todo aprendizado é uma conquista. Que eu, para conquistar aquilo, eu não posso conquistar no estalar de dedo e nem posso conquistar de um dia para o outro. Por isso que Jesus fala que o importante não é estar bonito por fora, caiado por fora. O importante é o que você traz dentro de si e se modifica. E por que ele fala isso para nós? Porque nós precisamos nos modificar de dentro para fora com o entendimento que nós vamos adquirindo. Senão não tem validade. O que adianta eu mostrar o sorriso para vocês e o coração está chorando? Eu estou enganando a vocês ou a mim mesmo? E tudo não começa conosco? Então eu não posso dizer que eu acredito em Deus, tenho certeza que Deus existe na minha vida, se quando acontece alguma coisa, eu não tenho fé em nada. A palestra, né, nunca é colocada errada, né? Obrigada, viu, minha irmã? Nunca é colocada. Porque é primeiro para nós, né, tudo que a gente fala. Então não adianta eu demonstrar uma situação na qual eu ainda não vivo. E aí Jesus diz que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de quê, gente? Do grão. E a mostarda é menor que um alpiste, né? E nem isso nós temos, essa fé. Por quê, gente? Porque a nossa fé é vacilante. Não é raciocinada. Se fosse raciocinada,
nós já teríamos entendimento e já estaríamos praticando. Mas a gente tem hora que acredita, tem hora que não acredita. Porque somos iguais a Tomé, que precisamos ver para crer. Olha só. Como é que eu posso acreditar em Deus que dizem que Deus é energia? Deus está... Eu já estou como... Tem uma história muito linda, não sei se eu já contei isso aqui, porque são muitos lugares, a gente repete muito, Um menininho que queria descobrir onde estava Deus. E aí ele viu um velhinho sentado na praça. E ele diz assim: posso falar com você um pouquinho? E o velhinho diz: claro, senta aí do meu lado. Eu vejo todo mundo falar de Deus e manda eu olhar nas folhas. Eu olho e não estou vendo Deus, eu estou vendo folha verde. Mando olhar no mar, eu vejo água azul, não vejo Deus. E aí ele foi citando, as coisas que mandavam ele ver Deus. E ele perguntou ao Senhor, o velhinho: e como eu posso ver Deus? Aí o Senhor foi lá, sussurrou alguma coisa no ouvido do menino. Ele: ei, não estou escutando. E aí o Senhor repetiu, mas falando bem baixinho mesmo: não estou escutando. Ele falou: pois é, porque Deus fala conosco assim. E só quando nós o entendemos é que nós vamos escutar e ver Deus. Mas sabe como nós escutamos e vemos Deus? Quando nós sentimos a mudança em nós. Olha a profundidade. Não é você ver Deus, é você sentir Deus. Porque Ele é uma energia. Se Ele é uma energia, Ele só tendo amor, Ele é uma energia construtiva. Se Ele é uma energia construtiva, é aquela energia que chega, arrebenta tudo que tem por dentro e te modifica de uma tal forma que você fica feliz, que você passa as situações e você sorri e ninguém entende nada porque você passa uma situação difícil e você está aceitando aquilo, está encarando aquilo. Ué, Nádia, mas tudo que vier difícil eu tenho que encarar? Não. Porque tem coisas que é de Deus e tem coisas que é construída para você que depende da tua mudança. Então, olha a grandiosidade de Deus. Então, por isso que a nossa fé é vacilante. Porque tem hora que nós vamos buscá-lo de uma forma diferente e não vamos sentir. E não vamos dizer que Ele, Jesus, ou quem você chamou, que seja benfeitor, possa estar ali com você. Você não está sintonizado com aquela situação. Então, você não vai sentir Ele. Interrogando o infinito, que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que o antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa, tudo é renovação e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam a experiência física indefectíveis, imutáveis, leis morais nos dirigem no espírito. Abstende-vos do mal. Irmãos do além-túmulo fala isso para nós. E manda a gente acreditar que a vida não cessa, que ela continua. E que hoje, a maioria da casa espírita, quando nos convida, eu não sei por que razão, a espiritualidade deve saber, é tudo para explicar a vida após a morte. De uma forma, de títulos diferentes, mas nos chamam. Primeiro que é para a gente se conscientizar, porque eu acho que eu ainda vou dar muito trabalho. Com tudo que a gente fala, Mas a gente ainda é preso a muita coisa. E segundo, para que a gente possa trazer para os outros.
Então, existe um caso verídico de uma senhora que amava muito o filho. E ela perdeu seu filho com 18 anos de idade. E para ela o mundo acabou. Além de acabar, já fazia 2 anos que ela não permitia tocar no quarto daquele menino. Ela trancava o quarto, limpava, só ela. Ninguém entrava, cultivava as roupas, tudo que tinha ali. E ela sempre doente, até que um dia a família, uma pessoa da família, não me lembro se foi nora ou filha, a levou lá em Cascadura, no centro. E nós trabalhamos no centro, na desobsessão. E aí, um espírito chegou chorando muito. E o espírito disse assim, bem alto, porque lá a desobsessão, né, a pessoa entra na corrente e todo mundo escuta, né, o que é falado. É uma forma diferente da casa. E aí o espírito disse assim, ela me ensinou tanto que jamais o nosso amor acabaria quando eu fosse embora, ou ela fosse, que eu pudesse ter a certeza que o nosso amor seria para sempre. E agora ela tranca o meu quarto com tudo lá dentro, tudo podre, as roupas todas velhas, corroídas pelo tempo, preso, podendo ser útil a alguém. Como ela quer que eu possa amá-la ou ficar bem se ela está com tudo meu preso lá dentro e não deixa eu caminhar? Então, gente, olha a nossa responsabilidade. Enquanto nós passamos as coisas para os outros, mas ainda não vivemos. O espírito, ele queria prosseguir, mas a mãe não o deixava diante de tudo aquilo. Porque, é claro, se ela vai lá, limpa, chora, pega na roupa, outra coisa, pegava no violão que ele gostava, ficava. E ele queria que aquilo fosse, ele dizia assim, deixa o ar entrar, deixa o sol entrar, deixa tudo, porque a senhora sabe o quanto eu gostava da natureza. Olha só. E os médios que estavam recebendo, ninguém conhecia a moça. Então, olha a nossa responsabilidade diante daquilo que nós falamos e que na realidade não vivemos. Quantas pessoas passam de mal com seus familiares e quando desencarna vai lá querendo até puxar, né, o corpo físico da pessoa de dentro do caixão, gritando, esbravejando. Olha aí. Outros dizem assim, vamos lá fora tomar uma cerveja? Que amor você tem por aquela pessoa? Pô, vamos sair daqui? Não tô legal, vamos sair daqui, vamos lá pra fora. E é aquela conversa, é gargalhada. Você vai hoje num velório, que na graça de Deus modificou tudo, né? 1 hora só, 2, sei lá quanto. Você vai num velório hoje, ninguém demora mais. Que é pra justamente não ter oportunidade. Tem gente que chora demais, outros choram normal e outros nada fazem. Se reúnem e começam, sentam no bar, vão beber, vão conversar, vão fazer, vão acontecer. Que demonstração de amor você está dando para aquele espírito naquele momento? Que muitas das vezes o espírito nem está mais lá. Então olha o que Emmanuel fala para nós, né? Abstendo-vos do mal, e ele quer que a gente não leve as coisas ruins, para que a gente não sofra ainda mais. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Ele quer falar de densidade o quê? O corpo físico. Quanto mais preso o nosso corpo físico está à terra ou a mundos inferiores, mais denso é o espírito, mais pesado é o espírito. Por que Jesus tem o perispírito dele sutil, quase não visível? Pela pureza de Jesus. Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, pela pureza.
Quanto mais preso nós formos à matéria, né? Hoje tem gente que briga por um lápis. Quem mandou tirar meu lápis do lugar? Apanhar aquilo sem me falar. Não tem assim? Quanto mais preso nós tivermos, mais denso nós somos. Nosso corpo espiritual em qualquer parte refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos nós mesmos. O que nós estamos trazendo dentro de nós? O inferno, o céu, a alegria, a tristeza, o que nós queremos para nós? Mas espera aí, eu estou querendo ser alegre, mas o outro não permite. Mas quem é dono de mim? Algum dia eu já parei para pensar isso? Ninguém me faz infeliz se eu não quiser. Ninguém me faz triste se eu não quiser. E eu posso ser feliz da minha forma. Porque felicidade não significa você ter uma bengala, seja homem, seja bengala material. Isso não é felicidade. Felicidade é você estar bem com você mesmo. Porque às vezes você tem um ser ao seu lado e você não é feliz. E às vezes você busca naquele ser uma perfeição que ele no momento não tem para te dar. E que o problema é seu, não é do outro. Que é você que está lutando por aquilo, sabendo que ele não pode te dar aquilo. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira, né? Tudo que plantarmos, colheremos, né? Então a semente é nossa. Qual a semente que eu quero botar para reproduzir agora? A do bem ou a do mal? Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua impondo-nos resultado de nossas próprias ações. Eu terei um resultado daquela semente, porque é o que eu planto, eu tenho que plantar alguma coisa, mesmo tendo meu livre-arbítrio, minha escolha, mas eu colherei diante daquilo que eu estou construindo agora. Por isso que nós espíritas já temos certeza que não precisaremos dar dinheiro a cartomante para saber do nosso futuro. Quantos de nós ainda vão na cartomante ou num lugar assim para saber, né? Não, deixa eu ir lá só para saber essa coisinha que ainda não foi falada para mim. Mas se eu fizer a reflexão, eu vou poder saber como é meu futuro. O que eu tenho feito no meu presente? E tem gente que nem vive o presente, né? Preocupado tanto com o futuro, que não vive e não planta nada de bom no presente. Porque estão tão mergulhados no futuro que não sabem nem se vai viver no futuro. E vai lá e paga. Essa semana mesmo chegou minha vizinha, Nádia, eu estou passando um problema. Eu dou aula para o filho dela. Dou aula particular. E aí, ela chegou, veio conversar, tudo ela conversa comigo, os problemas, graças a Deus, né? Ela vem conversar comigo, aí eu falo com ela, Nádia, eu não aguentei, esse negócio teu só de reza não dá jeito não. Ó, tem uma moça maravilhosa, me cobrou R$130. Mas falou tudo da minha vida em 45 minutos. Falei, é mesmo? Diz aí pra mim, o que ela falou? Aí ela foi ponderando, né? Colocando. Eu disse, aí tu não sabia? Sabia, ela só confirmou. Isso aí, você não sabia? Sabia, mas ela só confirmou. E aí, o que ela falou? Nádia, mas às vezes a gente precisa ter certeza. E a certeza está em quem, gente? Mesmo ela falando isso tudo, se Deus quiser instalar o dedo e dizer assim, vai mudar tudo, ele não vai fazer isso? Porque depende do meu merecimento e da misericórdia dele para comigo? Olha só. Então gasta dinheiro à toa podendo dar para alguém para matar a fome de alguém, né? Eu já fiz muito, tá, gente? Eu também. Adorava. Mas ficava desiludida porque eu só vinha com coisa ruim. Só falava desgraça. Então, quando eu vinha para casa, eu vinha muito para baixo. Né? Até hoje, ela disse que eu ia ter 2 filhos e casar com um militar da aeronáutica. Até hoje, estou esperando. Mesmo não podendo ter mais filhos, mas estou esperando. Olha só, gente.
vive naquela ilusão, você fica naquela ilusão. É errado? Não, porque naquele momento eu estou precisando daquilo, como a outra disse, para eu ter certeza, mesmo ela sabendo, mas ela não tinha refletido que ela já sabia aquilo. Olha o que ele fala pra gente. Eu estou falando assim, gente, como se diz, né, parágrafo por parágrafo, para que a gente possa entender todo o final do livro, tá bom? Amai o trabalho, engrandecei-o, e é por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Por quê? Porque o trabalho é uma ocupação útil. Então ele vai perpetuar sim, principalmente quando você fizer um trabalho com amor. Nós não estamos falando de trabalho espírita não, tá, gente? Até trabalho material. Se você estiver num trabalho material insatisfeita, ele não reproduzirá tanto como deveria. Porque a sua insatisfação, ela vai interferir no seu dia e no seu trabalho. A alma chora amargamente, o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Porque assim, somente, né, ele diz aqui, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço. Por que ele fala pelo serviço? Porque todo serviço, ele nos levará por uma ocupação, e toda essa ocupação modificará o nosso pensamento quando nós permitimos. Às vezes a gente chega à casa espírita sem condições nenhuma, né? Cansada, doente, cheia de dor. Tem dia que a gente acorda e a gente diz, ai, nem bom dia deu a Deus, né? Mas a gente grita, né? E aí a gente começa, aí você vai fazer uma coisa, faz outra, quando tu olha, cadê a dor? Aí você vai, toma um banho, relaxa, vai ver uma televisão, pronto. Por quê? Porque a ocupação útil te levará a outros pensamentos que vai te enriquecer. Agora, se eu começar assim, oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, e aí, como é que tá? Melhorou? Não. E aí, mas o que tem? Tô de mal para pior, não tá nada disso. Então, não sei. E tem gente que sai da casa espírita, toma passe, e quando chega, bota o pé lá fora, já começa aquilo tudo. E a espiritualidade fica cansada. Teve uma vez que eu tava, meu marido trabalhava no Leon Denis, e ele trabalhava na orientação, né? Então eu ficava com meu filho no atendimento fraterno, eu ficava com meu filho afastado, né? Eu trabalho também na orientação, mas em outra casa. E eu ficava com meu filho afastado esperando ele. Aí um dia eu falei assim, seu Altivo, pro presidente, quando ele era encarnado, o senhor pode me botar lá no passe de cura? Para que, se você está bem, quer dar mais trabalho ao plano espiritual, mais do que ele já tem com você? Aquilo para mim, sabe? Falei, meu Deus, quer dizer que eu dou tanto? E quem não dá, minha filha? Todos nós. E o pior que nós damos tanto trabalho, e depois dele se dedicar a tanta gente, a gente sai dali como se nada tivesse acontecido. Isso que é o pior. Gente, eu nunca mais esqueci isso. Eu tenho uma preocupação quando eu vou tomar meu passe hoje, sabe? Porque eu fico preocupada, eu nem penso nada, eu fico quietinha, onde eu vou? Quer tomar passe? Quero, claro que eu quero. Mas eu não peço, tô com dor aqui, não falo nada não. Porque eu me envergonho diante do trabalho que nós damos a eles. Aceitai o ato de servir e ajudar, não como castigo, olha só, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Tem pessoa que diz assim, você não pode largar a doutrina não, porque senão tua vida piora. Não tem? Espiritismo é um caminho sem volta, se deixar já sabe que vai sofrer. Olha aí, isso é coisa que fala pro outro. É o espiritismo
Espiritismo que é o caminho sem volta ou é você que não entendeu? Quando nós entramos na Umbanda, nós aprendemos isso. Se sair daqui, já sabe. Os espíritos vão te dar uma surra. Espírito bom vai dar surra? Não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade aparentemente vitoriosos. Quer dizer, coroado de ouro, um mundo triunfal, né? Então ele diz assim, não vos inquiete no mundo o orgulho coroado de louro. Quer dizer, eu não posso dizer, né, que eu sou a maior de todas porque eu sou médium, que eu sou a melhor. Olha, vai tomar passe com a Nádia porque ela é o melhor médium que tem aqui. Não existe isso. Existe médios de todas as espécies, como existe médico de todas as especialidades. Então, às vezes, você toma um passe comigo e sente bem, mas tem outros que não sentem. Ah, a Janete me deu um passe maravilhoso. Então, não é um médium, é aquele com quem ele permite estar junto dele pela sintonia que ele busca. A justiça reina imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência. E o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Então nós não podemos dizer assim, Deus me deu castigo. Não. Se eu faço os outros, né, eu vou receber em troca. Por quê? Não façais aos outros aquilo que não gostaria de receber. Se eu faço bem, eu vou ter bem. Se eu faço mal, eu teria que ter o mal comigo. Porque eu que estou buscando aquilo. Cada falta exige reparação. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura de refazimento da alma. Por acaso Deus criou a aflição? Jesus criou doença? Ele criou sofrimento? Não, pelo contrário. Ele trouxe o seu próprio exemplo como sofrimento para que nós não passássemos. Mas, infelizmente, o homem precisa provar, o homem que eu falo, né, é o ser, né, o indivíduo. Ele precisa provar aquilo para poder entender. Como é que eu vou saber se aquele copo está com água doce ou salgada? Se o açúcar ele tem a mesma coloração do salgado. Só experimentando, né, gente? Ah, mas eu sou químico, eu posso colocar um remédio? Sim, pode colocar ali uma substância, mas se você não for químico? Experimentando. Então, por que a dor existe? Para que a gente possa valorizar o que é bom. E nem assim, né? Tem hora que a gente não. Pelo contrário, a dor chega, o câncer chega e a gente esbraveja, a gente diz que não merecia, que Deus foi injusto, que aquilo veio para a casa errada, veio para a pessoa errada. Se é um corretivo de tudo, né? Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. Quantas catástrofes de violência existem, né? De grupos, para que todos nós possamos saber que todos estavam naquela embarcação quando fizeram. Não existe por acaso, né? Lá na Índia, aquele rapaz que foi visitar sua família e que foi o único salvo daquele avião, né? Existe por acaso ali? Claro que não. E teria que ter um para trazer para todos nós o que, gente? Algum exemplo daquilo que estava acontecendo e de tudo que passou, né? Bem, anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. O egoísmo e a vaidade nos encareceram na lama na terra.
Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Hoje, todos nós, com segurança, levamos a nossa família para o shopping. Não que eu seja contra, porque eu também vou. Mas como se nós estivéssemos ali mais seguros para um passeio. Primeiro, seguro, porque não temos muito dinheiro a gastar. E segundo, porque ali nos faculta mais privilégio de segurança. Pensamos nós, né? E quantas coisas nós compramos nesse passeio que não é tão necessário para nós? Mas o nosso ego, a nossa vontade de ter aquilo simplesmente para dizer que foi passear, porque o passeio é aquele que nos faz o quê? O bem-estar. É aquele que nos deixa melhor. Mas nem sempre a gente precisa gastar. Mas a nossa necessidade íntima nos faz, muitas das vezes, comprar coisa para ficar anos guardado dentro do armário, sem utilidade nenhuma. E a gente, naquela hora, sente nenhuma alegria de comprar aquilo. E depois a gente diz, nossa, eu nem sabia que tinha isso guardado mais dentro do armário. Até esqueci que eu comprei essa roupa, que eu comprei essa roupa íntima, essa roupa normal, seja lá o que for, né? E por quê? Porque naquela hora nós tínhamos uma necessidade, só que depois nós vimos que aquilo não era tão necessário assim. E quantas vezes passamos quase a vida inteira lutando para ter uma coisa e depois que a gente compra a gente diz, ah, não era isso aí não tem importância para nós não. Né? Que era um carro do ano, quem não gosta, eu também gosto. E aí você luta. Aí aquele carro vem, mas outro dia que você comprou ele já desvalorizou, porque ao sair da loja ele já tem a sua desvalorização, né? Aí já chega um melhor, poxa, mas era esse que eu devia ter comprado? E nunca estamos felizes com aquilo que temos. Porque a necessidade é nossa. E a insatisfação não é pelo carro, é a insatisfação daquilo comigo mesmo que eu ainda não encontrei o que é felicidade e o que é satisfação. Então tudo que eu compro, tudo que eu faço, quando eu não tenho felicidade, não tenho satisfação e amor por aquilo que eu faço, eternamente eu estarei buscando alguma novidade para suprir aquilo que eu tenho. E aquilo que a gente tem, às vezes a gente lutou muito para ter, né? E às vezes a gente tem uma responsabilidade com aquilo quando é necessário, que a gente nem imagina. Quando a gente perde, é que nós vamos ver essa valorização junto a nós e a necessidade. Por isso que Emmanuel fala sobre a necessidade aqui para nós, né? Tende confiança, sede benevolente, instruí-vos, amai e esperai. Quer dizer, confia, procura confiar, mas não é confiar nos outros não, gente. Porque às vezes nós dormimos 50, 60 anos com cobra. Mas foi o que nós escolhemos de outra vida, antes de aqui chegar. Eu quero aquela pessoa assim, 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 então vai para resgatar. Você tem que confiar em você, no seu potencial, no que você tem de melhor dentro de você. Algum dia já paramos para analisar o que temos de bom dentro de nós? Sem que o outro falasse alguma coisa para nós sobre o que é bom? E alguma vez nós já paramos para agradecer? Mas hoje não dá não, cheguei muito cansado, vou dormir e Deus pode esperar que amanhã eu falo com ele. Aí amanhã eu acordo atrasada, né?
Primeiro que eu já acordo, já correndo, fazendo tudo rápido. Chego no ponto do ônibus, o ônibus passa, eu já xingo a mãe do motorista, que não tem nada a ver, porque eu acho que ele que é culpado do meu atraso. E mais um dia eu não lembro que Deus está ali comigo. Aí quando a situação chega, meu Deus! E aí? O que eu fiz para eu poder gritar e sentir que ele estava próximo de mim? Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outra humanidade evolvem no rumo da perfeição. Todos evoluem, todos nós evoluiremos. Estaremos muito melhores do que hoje. Mesmo que nós ainda não tenhamos a condição de vencer determinadas situações que nós trazemos conosco. Mas em outras situações estaremos muito melhores do que hoje. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre, de braços abertos para a suprema felicidade do eterno bem. Aí, né, quando nós vemos um inimigo, e ele aqui, Emmanuel, diz que todos são irmãos. E eu vou dizer, como meu inimigo pode ser meu irmão, que quer meu mal? Mas é meu irmão. Porque hoje ele só faz o mal por mim porque ele é ignorante. E essa ignorância que ele possui é diante da lei de Deus. Ele não aprendeu ainda nada. E quando a gente já conhece um pouquinho dessa lei, a gente normalmente incomoda muitos que estão à nossa volta que ainda não conhecem. E se torna nosso inimigo. Eu tinha uma companheira no meu trabalho que ela me perseguia muito, né? E eu não tinha entendimento nenhum espírita. Até que um dia na casa de Leon Denis, esse que muito me ajudou, esse presidente que muito me ensinava com seus exemplos, ele virou e falou assim: Nádia, você sabia que lá no seu trabalho como professora você também pode trabalhar espiritualmente? Eu falei, posso receber guia lá dentro? Não, não é isso não. Você pode ajudar a muitos, fazer a muitos lá dentro. Eu falei, pois é, tem uma mulher que me persegue, só não sabe o que ela inventa. E às vezes eu chegava para trabalhar numa alegria tão grande, beijava ela. Ela saía de lá e ia na sala da diretora enquanto eu estava dando aula e ó, quando eu acabava da aula, a diretora me chamava, minha filha, o que? Minha diretora me conhecia mais ou menos 30 anos. O que está acontecendo, minha filha? Eu não estou sabendo disso não. Como você não sabe? Fulana, tua coordenadora, veio falar aí, mas eu não estou sabendo disso. Quando ele me falou isso, eu comecei a tratar de uma forma diferente. Então o que eu fiz, né? Eu chamava ela para me esperar, para a gente almoçar junto. Porque ela era minha coordenadora de manhã, mas à tarde a coordenadora era eu. Não do fundamental, como ela era. Eu era do ensino médio. E aí, ela ia. Só que ela chegava para todo mundo, falava da minha comida, falava disso, falava daquilo. E eu lá comendo com ela. Imagine a sintonia, né? A ligação, né? Já está quase acabando, pode falar mesmo. E aí, gente, vocês não sabem, né? No final, quando, né, todos foram liberados, já tínhamos completado, eu estava 25 anos, mas minha diretora me deixou mais 10 anos trabalhando. Então, com 35 anos eu saí. Ela veio para me abraçar. E perante isso aqui, né? Essa casa séria, foi muito difícil para mim. Ainda mais depois que você sabia, né? Mas foi uma prova para mim. E quando eu saí de lá, eu comecei a orar por ela. Que até então, 35 anos, ou ela tinha menos que eu não conseguia. Mas a doutrina, diante daquilo que eu comecei a aprender, me fez refletir e me fez entender o porquê que ela era assim comigo. Porque ela não permitia que ninguém pudesse saber mais do que ela. Era
um orgulho, uma vaidade, sabe? Mas que ela não transparecia. Ela fazia tudo para você, mas tudo que ela fizesse para você, todo mundo sabia. Era a necessidade dela para mostrar ao outro que sabia. E um dia eu falando com o seu altivo, ele disse, eu também fui perseguido. Falei, que bom, né? Mas eu aprendi, quando eu saí, a garota pediu, pelo amor de Deus, não vai embora não, agora que eu aprendi a te amar, você vai embora? Falei, mas isso ela não falou comigo não, ela deu graças a Deus pelo mim, porque eu ainda não aprendi a amá-la, e é verdade, gente. Eu vou dizer que é mentira? Encontro às vezes com ela lá no Guanabara, ou seja, onde que for, eu passo por ela e eu falo pro cara, vamos pelo outro lado, o cara, não, vamos por aqui mesmo. Por quê? Porque aqueles que ainda te dificultam o caminho, nem sempre você já aprendeu a estar receptível a ele. E para terminar, ele diz, ouvindo os sagrados apelos de cima, do alto, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é verdade, é a verdade soberana, que é o trabalho, é a nossa bênção, que é o amor, a sabedoria e representa a nossa destinação, que a alma é imortal. O dia que nós entendermos o fundamento desse Pai Criador, que Ele é supremo, nós vamos ver que Ele é tudo isso e que nós somos criaturas dele, possuindo isso, mas ainda de forma muito bruta. Que precisamos de muitas encarnações para que possamos aceitar e nos melhorarmos. E havia um passarinho num campo, sozinho. E esse passarinho estava muito triste. Porque as suas penas eram muito feias. As suas patas. Até que um belo dia, ele resolve sair daquele campo sozinho e ir mais para fora do campo, onde ele viu um senhor passar. E o senhor foi lá, afagou o passarinho e disse para ele, meu irmão, o que tu tens? Por que essa tristeza toda? E por que você está se sentindo tão inútil e feio? E o passarinho, como é uma história, né? Respondeu a ele, eu queria falar com Deus. E o senhorzinho falou para ele, eu estou indo lá conversar com ele. Então você pode fazer uma coisa para mim? Você pode perguntar a Deus quando é que eu irei ficar bonito e me melhorar? E o homem foi, conversou tudo com o passarinho, com Deus que deveria falar. E no final ele falou, tem um recado. Ele falou, eu já sei. Diga para ele que ele vai continuar feio por longo tempo. Nessa encarnação não tem jeito não. E aí aquele senhor pensou. Quando o senhor ia embora, o senhor voltou. Quando ele voltou para falar com Deus, porque ele achou que não podia dar essa resposta para o passarinho. Aí o passarinho falou, aí Deus falou para ele assim, diga para ele que todos os dias, tudo que acontecer na vida, ele dê graças a Deus. E ele voltou. Passarinho, tem notícia? Ele mandou a resposta? Mandou. Ele mandou você dizer graças a Deus em tudo que te acontece. E as coisas foram piorando para ele, o pelo caindo, a pena caindo, as situações piorando. Graças a Deus, graças a Deus. Até que um dia, ele não disse mais graças a Deus. Um belo dia, ele disse, obrigada, Senhor, por eu estar dessa forma e por tanta ajuda você me dá nessa vida.
terei tantas quantas forem necessárias para a minha mudança, mas espero que eu consiga vencer todo esse homem velho que eu trago comigo. Não importa quantas reencarnações eu terei, sei que a minha perfeição ainda está muito longe de mim, mas eu tenho certeza que o Senhor jamais me abandonará. Por isso, direi sempre ao Senhor: obrigada, o Senhor existir em mim. Muita paz.